E para todo o país, as províncias que representaram os Jogos Nacionais Escolares, que foi feita no IJ, o 12º Jogo Nacional Escolar foi no IJ, no total foram 1.200 alunos. Então eu simplesmente estou a usar o dado duvidoso para poder equiparar, contrastar. Certo. Respondendo diretamente, há muita exclusão. Então, Há muita exclusão. e o que é que se deve fazer para incluir? Essa exclusão, conforme eu dizia, primeiro parte das escolas, depois é que vai para a própria direção dos desportos escolares. O Afonso disse que na escola dele, onde trabalhava, usava um método de escolha, dava uma oportunidade dos alunos de escolher a modalidade. Certo. E o professor diz que na sua experiência, Certo. que é de maioria, também aqui o Afonso partilhou, é que selecionam à base de um critério quem é melhor. O professor Adilson estava a dizer que, e muito bem, que o princípio, o critério de premiação do primeiro, segundo e terceiro é exclusivo, acaba por não incluir os perdedores. O professor Afonso disse que o perdedor não sai a perder só, ele ganha a experiência. Perguntar se for o inverso. Mas na sua experiência que acabas de passar, acontece que também usas critério de exclusão, que tu estás a dizer, né? São as suas palavras, que acabas por começar a selecionar os alunos que vão para a seleção ou não. Certo. Também é exclusão. Certo. Isso é o que eu disse que está mal. Exatamente. A exclusão começa mesmo na escola. Exatamente. Essa regra está mal. Então o que é que a gente pode fazer para poder promover a inclusão neste contexto? Bem, nessa senda, eu sugeria primeiro que fossem incluídos não só os próprios alunos, os próprios estudantes, mas também a comunidade de uma forma geral, os encarregados de educação, até os próprios alunos, aqueles que não vão, por exemplo, diretamente participar, né, do torneio, que vão estar lá no campo, eles de uma forma ou de outra podem participar. Como é que eles podem participar? Por exemplo, podem participar como juízes. Podem participar como Delegar tarefas indiretas à competição. Certo. Mas ele, sendo juiz, não vai perder a oportunidade de aprender a competir, aprender a ganhar, aprender a perder. Está na experiência, na pele? Não vai. Por quê? Porque ele está dentro do processo. O processo, por exemplo, não existem mesmo partidas, não existem jogos sem um juiz. Sem, por exemplo, uma comissão de júris. E como é que fica a questão da competência dos árbitros? A competência dos árbitros? Sim, por exemplo, os árbitros das competições dos jogos escolares são formados, têm a competência específica para poder arbitrar o jogo. E os alunos, mesmo que tendem a aprender as competências, terão uma disparidade. Como é que fica isto? É a mesma dinâmica, o professor Adilson, é a mesma dinâmica de aprendizagem da modalidade. Ele tem que aprender a ser juiz. Sim. Do mesmo. Agora imagina, se tu não aprendeu as bases da modalidade, como é que tu vai ser juiz? Não, eu não estou a dizer que ele não aprendeu. Por isso é que ele está nas aulas de educação física. Desculpa. Ele vem de uma base da escola, certo? Sim. Nós dissemos que a escola é a base de tudo. Ele vem de uma base da escola. Então, lá na escola, ele tem visto e aprendido como é que o professor tem, por exemplo, apitado os jogos dele. Ele sabe que segurar a bola, as regras básicas do, as regras básicas do futebol. Daquilo que nós fizemos aqui no nosso país. Vamos falar da nossa realidade, como ela é. Sim, essa realidade aponta que o processo de seleção também é uma exclusão. Tem que ver em relação a isso, em função de que nós devemos ter em conta aquilo que fala sobre o treinamento esportivo, sobre a individualidade biológica de cada um. São os métodos de... Sim, devemos ter em conta isso. Porque às vezes... É aquilo que eu disse para o professor Adilson, todo aluno devia ser incluso. Imagine se a escola foi incumbida, quer dizer, tem apenas possibilidade para albergar uma modalidade. E nós, diante da individualidade biológica, o aluno às vezes não adequa-se
dentro daquela modalidade. Por isso mesmo. Mas por isso é- mesmo desculpa só. O professor Afonso, ele está a pôr sempre as coisas em termos de desporto Nós de alto estamos a falar- rendimento. estamos a falar sobre desporto escolar, Não, não? desporto desporto escolar não vem com princípios de individualidade biológica. Você está a A falar de desporto de individualidade alto rendimento. biológica é parte Não. da... Não. Deus. Educação física não. Educação física, desporto escolar, não. Desculpa. Por isso aqui, nas aulas de educação física, algumas vezes confunde-se. Por exemplo, vimos muitos professores Professor, que ainda, desculpa só, querem treinar capacidades físicas de alunos. Desculpa só, calma, professor Antônio. Querem treinar capacidades físicas. Professor Afonso, exato. Obrigado. Querem treinar capacidades físicas dos alunos. Mas Nas é aulas de errado. educação física, desculpa. Nas aulas de educação física não pode se confundir como um treinamento, de alto rendimento. Mas Desculpa, o uso porque se você do individualizar- método, o uso do método, pelo que eu percebo, a individualidade biológica é um método que se usa para poder reconhecer as características biológicas do Sim, ser sim. humano Do que ser está em humano. frente de nós. Certo, Isto certo. quer dizer, pode ser no treino, pode ser Como no se nós- contexto do ensino, nesse caso na educação física ou qualquer outra área. O que o professor está a tentar referir, já, só para contextualizar, eu não estou aí a tomar partido. O professor Afonso está a tentar referir que Sim. é importante reconhecer os elementos da individualidade biológica dos alunos, de modo poder atuar usando outros métodos de ensino ou de treino, não é? Por exemplo, normalmente o método que acasala mais com o método da individualidade biológica ou reconhecimento da individualidade biológica é a adaptação, Sim. não é? O método Sim. da adaptação. No âmbito da educação física ou do desporto escolar, se tu usares isso, sabe o que é que vai acontecer? Esta aqui só consegue jogar, por exemplo, 5 minutos. Não tem resistência, vais trabalhar a resistência dele. Não é isso? Não, desculpa só. Não é muito ali, mas é mais naquilo, por exemplo, né? Eu, nesse princípio, até olhava mais por onde ele foca-se mais, por exemplo. Os princípios de ensino ou do treino podem ser aplicáveis, tanto faz no contexto do ensino, Sim. tanto faz no contexto de treino. Onde ele vai se Cabe- aplicar exatamente. mais, onde Exato, ele isso está fica. claro. Mas a minha questão agora é a seguinte: desculpa lá, professora Dilson, tu disseste que é quase impossível, e 2 vezes repetiste, organizar jogos ou competições no contexto escolar para mais de não sei 500 alunos. Exatamente. Como é que vais garantir a inclusão desses 500 alunos da tua... Só Que porque é é- impossível, é- são muitos, não vais organizar? Ele Vais coar, É. passo o termo, os menos É habilidosos? isso, volto a repetir de novo, professor. Vai depender daquilo que a escola, o projeto da escola nesse caso. Por isso que eu disse que o desporto, as atividades extraescolares deve ser contínua nas escolas, onde começa a ser campeonatos interturma. No meu tempo Exatamente. era Mas isso assim. é feito, professora Dilson? Não, É? não. Interturma, não, faz-se. Não, desculpa só. O que eu quero discordar. Faz. O que eu quero discordar. Faz-se, é, professor. mas sabe, o que eu quero Campeonato discordar. interturma Sim, não faz. estou a dizer isso. Eu estou a dizer. O que eu quero discordar. É aquilo que eu disse ao professor. Para as escolas públicas, pode não se vivenciar muito isso. Mas, para as escolas privadas, atualmente os jogos interturma, eu vivo próximo Deus. Sim. às escolas privadas, onde eu vivo. Sim, tem Estamos várias numa escolas. cidade muito diversificada, Sim. né? Uma realidade pode ser diferente da Mas- outra. Professora Dilson, por favor. Sim, eu quero discordar. Quando dizes campeonato extraescolares, certo? Sim. Ok. Os nacionais, por exemplo, não são Não é extraescolares. campeonato, é atividade extraescolar. Sim. Então, atividades. Não são atividades extraescolares. Extraescolares são atividades fora da escola, certo? Por assim dizer, são atividades fora da escola. Eu penso que pode Estão também incluídos no pacote da escola. A escola já tem lá a programação dela anual, que nesse período, aquele período, vamos ter campeonatos, ou vamos ter atividades. Os meninos de certas modalidades, de certas turmas, vão... Entende-se, é aquilo que eu disse, volto a dizer, tipo a educação física.
está dentro do que da planilha escolar, que tem a ver com uma disciplina onde o aluno obrigatoriamente deve convencer ou deve fazer aquela cadeira, porque uma disciplina tem que passar para outra classe. Sim, Se de ele forma não mais tiver, sucinta, que a educação agora, física é uma disciplina estamos escolar. no mesmo barco, Sim, estamos na mas mesma linha de corresponde adaptação. ao currículo geral da escola. Estamos na linha de dentro- adaptação. Agora, já para o desporto, Sim. ela não entra diretamente. Não, se vocês não fazerem esse desporto, é uma cadeira desportiva, tipo, tá lá, onde vão poder fazer, não. Epa, esse camarada não, diferente conforme a INEF, que é a escola do professor de educação física, onde obrigatoriamente tu deves executar um passe em condições, deves adotar a posição básica de certas modalidades para ser avaliativa. Sim, elementos da modalidade para poder que é cumprir com diferente, o sim. currículo. Mas é um currículo. Só Sim. para contextualizar, a educação física escolar, ela corresponde a uma linhagem de disciplinas que tem objetivos curriculares gerais e específicos. Quer dizer, os seus objetivos específicos estão também alinhados com os objetivos gerais do currículo da escola. Aí a educação física tem mais um foco de desenvolvimento de habilidades físicas, sociais, pessoais e físico, né? Sim. Nesse caso, então, eles vão desenvolver isto, na verdade. E na minha forma de entender é que as modalidades esportivas são meios de atingir esses objetivos da educação física. Sim. Atividades extras curricular podem ocorrer na escola, mas é mesmo para dizer extracurricular. São não só desporto, pode ser artes, etc., conforme disseste muito bem. Sim. São atividades para poder reforçar os valores escolares, reforçar os Valores morais, os conteúdos também, sim. curriculares, etc. Então, pode ser feito dentro da escola, eles devem estar alinhados uns aos outros para poderem cumprir com os objetivos curriculares gerais da escola, não é? Aqui, agora, a situação é, na vossa abordagem, focou-se muito, principalmente o professor Afonso, de inclusão ou exclusão, fazer-se perceber que é feito para alunos com deficiências físicas ou algum tipo de deficiência que, resumidamente, nós chamamos de alunos com necessidades especiais. Sim. A inclusão na educação física, na aula de educação física, deve simplesmente, ou no desporto, deve simplesmente ser para alunos nesta condição, ou um aluno sem condições especiais também deve ser atendido ou abordado com base à necessidade da inclusão.